Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Meu companheiro, vamos iniciar hoje mais uma jornada em relação à tua preparação para o concurso público. E hoje nós vamos trabalhar um assunto demasiadamente cobrado nas provas, que são os tempos e os modos verbais. Agora é o seguinte, o que eu vou fazer hoje aqui contigo? Eu vou trabalhar, é claro, um estudo dirigido, sempre como eu faço, com os slides, com esse material, que é para você poder estudar em casa depois com calma e tranquilidade, revisando a matéria. Também vou fazer algumas explanações teóricas utilizando o nosso quadrinho, mas antes de mais nada eu quero te dar uma dica. Há algum tempo, alguns concurseiros, alguns alunos estão trocando uma ideia comigo, que estão se preparando para determinado concurso, mas que eles estão esperando abrir o edital para poder ver a banca. Por favor, não façam isso, porque em relação à língua portuguesa, a teoria é sempre a mesma. Então, se você está se preparando pelaquela base teórica que tem na gramática normativa, você está se preparando para qualquer concurso. Ah, professor, mas eu ainda não sei qual é a banca que vai realizar o meu concurso. Não tem problema. Você estuda a base teórica e pode massificar com qualquer banca. Pode ser a FCC, pode ser a Sesgran Rio, pode ser o CESP, pode ser qualquer banca. Porque no final das contas, o que vai mudar de uma banca para outra? Talvez a exigência daquela questão. E isso mais mediante até a própria função que o camarada vai exercer, se é uma prova de nível fundamental, de nível médio ou de nível superior. Porque a parte teórica é a mesma, gente. O que muda é um pouquinho o comando da questão. Ah, tal banca tem o hábito de cobrar desse jeito, a outra banca tem o hábito de cobrar desse jeito, mas no final das contas, crase vai ser sempre crase, o verbo vai ser sempre o verbo, o objeto direto vai ser sempre um objeto direto, então a parte teórica não muda. O conselho que eu te dou é se preparar sempre, independentemente da banca. Se você não sabe, eu quero tal concurso, mas está havendo rumores que vai mudar a banca, a gente ainda não sabe a banca, não sei o quê. Faça a preparação teórica, exercite através de qualquer exercício, pode ser de qualquer banca. Faça logo uma mistura, já que eu não sei qual é a banca que vem, vamos nos preparar para qualquer coisa. Porque quando sair o edital, quando sair a banca definitiva, você vai dar só uma pincelada. Então o ideal é estar sempre se preparando, tranquilo? Então vamos começar a nossa brincadeira aqui agora. Vamos entender por que os tempos e os modos verbais são importantes. A verdade é que o verbo é o camarada importante. Quando a gente fala em qualquer estrutura que no final das contas vem verbal, quem está mandando é o verbo. Então, tempos e modos verbais, quem manda é o verbo. Regência verbal, quem manda é o verbo. Transitividade verbal, quem manda é o verbo. Vozes verbais, quem manda é o verbo. Então, o verbo, ele manda no processo todinho. Agora, por que esse verbo é tão importante? Ele é importante porque ele indica ação, porque ele indica estado e ele indica fenômeno. Se você já deu uma pequena estudada no verbo, você já sabe que isso daqui é pertinente à identificação desse verbo. Se ele indica a ação para a gramática tradicional, é porque ele é o chamado verbo nocional, que é aquele camarada que vai indicar a ação. São dois verbos que fazem isso, o verbo transitivo e o verbo intransitivo. Agora, o verbo que indica estado é o chamado verbo relacional, porque ele vai ser um verbo de ligação, que vai fazer a relação, a ligação entre o sujeito e o predicativo. Ele, no final das contas, indica estado, qualidade, atributo. Esse daqui de cima, o que indica ação, ele sempre encabeça o predicado verbal. E o de baixo, o de estado, ele sempre vai encabeçar o predicado nominal. Agora, quais são os verbos que indicam fenômenos? Que fenômenos são esses? Os fenômenos da natureza. E aí, muitas das vezes, vão indicar uma oração sem sujeito, se esse fenômeno da natureza for no sentido real. Poxa, Sidney, eu lembro disso daí em vários assuntos que eu estudo na gramática. Isso é para você perceber que está tudo interligado. Olha o que eu mencionei aqui.
Só falei do verbo e falei o que ele indica de certa forma para a gramática tradicional. E você já deve ter pensado aí em transitividade verbal, já deve ter pensado aí em regência verbal, já deve ter pensado aí nos complementos verbais, já deve ter pensado aí de certa forma nos tipos de predicado, já pensou também nos tipos de sujeito. Olha a importância do camarada. Agora, ele é importante, na verdade, porque ele é responsável por um processo que nós já estudamos, que é o principal sistema da língua portuguesa, que é o sistema SVC. Ou seja, quando a gente fala de termos da oração, quem é que responde tudo no final das contas na análise morfossintática? É o verbo, porque ele me diz quem é ele próprio, ele me diz quem é o sujeito e ele me diz quem é um complemento. Só que hoje, especificamente, nós estamos estudando os tempos e os modos verbais. E eu tenho que entender que para depreender o verbo de forma completa e ampla, eu tenho que entender quais são as desinências. Geralmente, quando o camarada está estudando uma outra língua, ele tem que estar atento a esse tipo de perspectiva, que são as desinências. Como a gente está estudando a língua portuguesa, eu tenho que entender como é que funciona a desinência da língua portuguesa. Nós temos as desinências modo temporal e a desinência número pessoal. Ou seja, o verbo, ele varia em modo, em tempo, em número e pessoa. Ele, o verbo, eu vou tirar aqui o número, porque isso daqui é possível variar em outros termos, como por exemplo o artigo, você já deve ter percebido que ele varia em número também, singular e plural. Agora, quando eu falo de tempo, de modo e de pessoa, o único termo que varia nessa perspectiva é o verbo. Agora, eu tenho que entender que ele é o termo mais variável de todos. É por isso que ele é muito importante. Aí, o que eu vou fazer aqui agora contigo? Eu vou fazer uma pequena demonstração do que são essas desinências. Aqui agora rápido. E depois a gente vai dar uma paulada para poder massificar no estudo dirigido. Os dois mais fáceis são o número e a pessoa. Porque quando eu falo de número, gente, eu só estou querendo saber o que é singular e o que é plural. Ou seja, eu sei que o verbo pode se apresentar no singular e eu sei que o verbo pode se apresentar no plural. Agora, como é que isso vai funcionar em relação à pessoa? A pessoa é a pessoa do discurso. Eu tenho 3 pessoas do discurso na língua portuguesa. Eu tenho a pessoa que fala, eu tenho a pessoa com quem se fala e eu tenho a pessoa de quem se fala. Então, eu tenho primeira, segunda e terceira pessoas. Só que eu vou ter a primeira, a segunda e a terceira do singular, a primeira, a segunda e a terceira do plural. Então, aqui, ó, primeira, segunda e terceira, primeira, segunda e terceira. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Então, aqui, ó, eu. Quem é a segunda pessoa? Tu. Quem é a terceira pessoa? Ele. Ele ou ela. Agora, quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Então, aqui, ó, nós. Quem é a segunda pessoa? Vós. Quem é a terceira pessoa? Eles ou elas. Então, isso daqui é super tranquilo, meu parceiro. Onde é que o bicho realmente pega? Nos tempos e modos verbais. E é por isso que muitos cursos e muitos professores dedicam este tipo de assunto, porque está lá no edital exatamente assim. Mas a verdade é que o aluno deve entender o verbo como um todo. Se ele entender como um todo, isso daí fica fácil. Até mesmo porque eles são bem previsíveis nas questões. E vocês vão perceber isso hoje. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Vou mostrar um pouquinho
Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Cara, top de linha, né? Você quer fazer o nosso curso completaço da Anvisa? São mais de 200 videoaulas, mais de 280 horas por apenas 10 mensalidades de R$25 aí. São 100 dias de acesso, pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Grande curso aqui do LAC Concurso, pode ter certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Tá certo, meus amigos? Então acesse nosso site lá, concursos aí, você vai ter a oportunidade de assistir o restante dessa videoaula e muito mais aulas aí para a galera aí do LAC, ok? Ah, e esquecendo, se você quer o material de apoio dessa videoaula, então vai lá, acesse lá concurso lá, você pode fazer o download de graça dessa videoaula. Forte abraço, fique com Deus aí, espero você aqui no LAC estudando com a gente. Tchau, tchau.